O NGT Notícias de hoje recebe nos estúdios o deputado italiano Fábio Porta, do Partido Democrático, que é também presidente do Comitê Permanente para os Italianos no Mundo. Vamos conversar sobre política internacional e os direitos dos cidadãos ítalos brasileiros. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do NGT Notícias. Eu que fico satisfeito de voltar mais uma vez na NGT. Estou aqui para cumprimentar todos vocês que estão sempre tão atenciosos e preocupados, não, com a relação Itália-Brasil, com a comunidade italiana. Sem dúvida. E para dar alguma informação para tantos ítalo-brasileiros que nos acompanham, que são preocupados do que acontece na Itália e de como a Itália pode ajudar também aqui no Brasil através dos próprios representantes, não? Como é o meu caso no parlamento representando os italianos do Brasil e da América do Sul. Perfeito. Deputado, antes da gente falar um pouquinho dos cidadãos aí ítalos brasileiros, eu queria que a gente comentasse um pouquinho aí da situação política na Europa, né? Que a gente vê aí um avanço da extrema-direita. Nós tivemos aí as eleições aí na Holanda, né? Felizmente não venceu o candidato de extrema-direita que gostaria, ultranacionalista, que gostaria aí também de tirar aí a Holanda do bloco europeu, né? Na Itália, como que é como que o parlamento enxerga essa possibilidade? Bom, a Itália é um dos países fundadores da União Europeia. Inclusive, nos próximos dias, todos os países da União Europeia comemorarão em Roma os 60 anos do primeiro tratado, o Tratado de Roma, chamado assim, que foi a fundação da União Europeia. Então, o sentimento europeísta de amor pela Europa, que é também um processo de pacificação. Não vamos esquecer que poucos anos atrás, ou menos de um século atrás, na Europa teve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, a União Europeia é um projeto de paz, de economia, de democracia. Infelizmente, nos últimos anos, fenômenos, a crise econômica, o aumento da presença dos refugiados e uma série de movimentos populistas, xenófobos que surgiram em vários países, colocou em discussão, não, este projeto de integração europeia que eu continuo pensando, e a maioria dos italianos continua pensando que é um projeto que deve ser melhorado, modificado, mas temos que continuar acreditando na Europa porque é o futuro de todos nós. Na Holanda teve uma eleição, graças a Deus ganhou um partido que já estava governando, que é um partido a favor da União Europeia. Vamos ter eleição na França. Isso. Temos uma grande preocupação porque a vitória da extrema-direita da Le Pen poderia se tornar não somente numa situação assim de grande tensão dentro da França, mas poderia também favorecer uma saída da França da União Europeia, como aconteceu na Grã-Bretanha, não, com o referendo. Eu espero que na França isso não aconteça. Tanto na França como na Itália, a maioria dos partidos políticos são a favor da Europa, a maioria da população. Então, sou confiante. Espero que este processo de integração não pare por aí, porque seria um retrocesso e não um avanço. O mundo vai numa outra direção, a eleição do Trump, sabemos que é um fenômeno mundial, mas temos que pensar pela frente para os nossos filhos e não temos que construir a política com medo, com preocupações, mas com esperança e futuro. Não, e é exatamente isso, né? Você citou aí a palavra medo, né? E o avanço aí de ações terroristas na Europa, né? Fez aí com que ideias como alguns candidatos ultranacionalistas criassem força, né? Na verdade, né? Mas a Itália trata a questão dos refugiados, tanto pela ilha lá de Lampedusa, né? Trata a questão dos refugiados de uma forma diferente, não é isso? A Itália é claramente o primeiro país atingido para este fenômeno, Claro. porque é o país mais a sul da Europa, a Itália, a Sicília, a ilha de Lampedusa, e está sofrendo muito para esta situação que claramente é difícil de ser administrada. Claro. Nós temos dias que 1000 pessoas chegam nas costas da Itália. Agora, a resposta deve ser, primeiro, uma resposta de todos os países da União Europeia. A Itália sozinha não pode resolver.
Segundo, também não pode ser somente uma resposta de repressão, não podemos jogar no mar pessoas que estão buscando o próprio futuro porque estão fugindo da guerra, das perseguições, então temos que ter esta tolerância. E uma resposta negativa pode aumentar o terrorismo, pode aumentar esta reação também de movimentos que já, através do terrorismo, colocaram assim, em discussão a nossa liberdade na Europa. Não temos que fazer o jogo do terrorista, e o jogo do terrorista é exatamente esta guerra, não? De religião, esta guerra que inclusive o Trump está querendo fazer nos Estados Unidos, que tem a consequência, como aconteceu na guerra do Iraque, por exemplo, contra o Saddam Hussein, de favorecer o terrorismo quando se pensa que é a maneira melhor de acabar com ele. É difícil. A Itália tem uma experiência positiva neste sentido, que a gente chama de integração, mas também, ao mesmo tempo, de regras claras para quem não cumpre a nossa lei, para quem não quer se integrar. Então, quem vem na Itália para participar da nossa vida, da nossa maneira de viver, é bem acolhido. Que vem no nosso país para cumprir atos ou delitos que não são dentro da lei, claramente vai ser perseguido. Voltando aqui um pouco para o Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos lá no Parlamento italiano para os cidadãos ítalo-brasileiros. Sim, nestes anos, neste mandato, eu tive a satisfação de fazer muitas coisas, mas entre estas, resolver projetos e problemas concretos dos brasileiros. Começamos resolvendo o problema dos brasileiros que moram na Itália e não conseguiam receber a própria aposentadoria, porque não tinham um convênio Itália-Brasil para isso, foi resolvido. Resolvemos outro problema, que é a assinatura do acordo para a reciprocidade das carteiras de dirigir. Hoje o italiano que vai no Brasil, o brasileiro que vem para a Itália, através deste acordo que está sendo aplicado, pode fazer isso. Resolvemos outras questões, por exemplo, o Brasil hoje, através do nosso trabalho no Parlamento, faz parte de um convênio internacional que se chama Convênio de L'Aia, que significa mais simplificação para o processo de cidadania. A partir de agosto deste ano, não precisa mais legalizar, traduzir todos os documentos do brasileiro que quer se tornar cidadão italiano, mas é só apresentar documentação no comune na Itália, eventualmente através da apostila, que se pode pegar diretamente nos cartórios ou nos tabeliões brasileiros. Estamos melhorando a situação dos consulados. Uma minha emenda que foi aprovada no fim do ano passado determina que 4 milhões de euros vão ser destinados aos consulados do Brasil e da América do Sul para acabar com a demora nos processos de cidadania. Estamos trabalhando muito no intercâmbio comercial entre os dois países, também com apoio da Embaixada italiana e brasileira, ou seja, as coisas estão acontecendo apesar da crise que houve no Brasil, apesar das situações políticas que também temos na Itália, claro. E este trabalho está dando os seus resultados. Eu pretendo continuar neste sentido para benefício dos italianos que vivem no Brasil, mas no fim da conta para que a Itália e o Brasil possam crescer aproveitando deste capital humano enorme que são os italianos que vivem na Itália e também os brasileiros que vivem lá na Itália, que são muitos, que são realmente uma colônia muito forte como a colônia italiana do Brasil. Deputado, e há uma estimativa de quantos brasileiros estejam aí na fila por uma cidadania italiana? Olha, na fila, de acordo com os últimos dados que o consulado passou justamente a pedido de uma minha intervenção, são mais de 100 mil pessoas, que na realidade são mais de 100 mil pedidos. Considerando que cada pedido é feito também pelos próprios familiares, se fala de 400, 500 mil pessoas que estão na fila.
Se conseguimos utilizar esta verba dos 4 milhões de euros, que seriam 90 euros por cada cidadania, por cada pedido de cidadania que já foi depositada nos consulados, e esta verba aproveitada com a contratação de pessoas que vão trabalhar numa força-tarefa para acabar com esta fila, nós podemos passar dos 10 anos que hoje existem de demora nos consulados para que dê entrada a um período de meses, talvez no máximo de um ano, para poder ter reconhecido o próprio direito de cidadania. Eu espero que até o fim deste ano esta coisa seja resolvida, este dinheiro seja aplicado, então mais uma boa notícia possa ser comunicada para os nossos eleitores. Mas a notícia boa já é que a partir de agosto já a burocracia já a burocracia já foi praticamente eliminada. Antes o Brasil tinha um problema em comparação, por exemplo, com a Argentina. Muitas pessoas perguntavam por que a Argentina tem mais italiano, tem mais eleitores, tem mais facilidade, tem menos tempo de espera. Um dos motivos era esse: a Argentina não tinha necessidade desta burocracia, da legalização, a tradução, uma tramitação que esticava muito o prazo, o tempo, aumentava o custo da cidadania. A partir de agosto já isso não existe mais. Então já essa é uma boa notícia. Se conseguimos juntar esta boa notícia com a aplicação desta verba, que já também foi aprovada pelo Congresso, então deve somente ser direcionadas de acordo com a necessidade de cada consulado, eu estou confiante que até o fim do ano a união destas duas boas notícias possa se tornar numa notícia única, que seria que os italianos não precisam mais esperar tanto no Brasil para ter reconhecido o próprio direito de cidadão. Deputado, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço e até a próxima, então. Com certeza, até a próxima. Esse foi o deputado italiano Fábio Porta, do Partido Democrático. O NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!